Bom dia a todos e a todas. Gostaria de cumprimentar o dispositivo, principalmente na pessoa da doutora Cris. Dizer que é uma imensa honra receber essa ação na cidade de Buriticupu. Em setembro eu completo 2 anos aqui na comarca e eu me sinto muito feliz por ter sido abraçada por essa comunidade e, na medida do possível, tenho feito o meu trabalho para prestar o melhor serviço à sociedade de Buriticupu, não por entender que eu esteja em um patamar superior a qualquer cidadão ou cidadã que aqui se faz presente, mas por compreender que meu papel é o de servidora pública e não tem como se desvencilhar, é literalmente servir o público. Eu gostaria de iniciar a minha fala compartilhando uma poesia da Conceição Evaristo, uma mulher negra. É uma mulher negra que concluiu o ensino médio aos 25 anos de idade. Na época, trabalhava como empregada doméstica para financiar os seus estudos. E é uma figura emblemática e interessante de nós conhecermos, porque, embora ela tenha dado muitos passos em sua vida, jamais deixou de mencionar a importância que a gente tem em fazer recorte de raça, classe e gênero. As oportunidades na sociedade são muitas, mas elas são distintas a depender desses marcadores. E aí tem uma promotora que eu admiro muito o trabalho, a promotora Lívia Vaz, lá da Bahia, e ela sempre inicia suas apresentações dizendo que ela não é promotora, ela está promotora, mas ela é uma mulher negra em movimento, porque em qualquer lugar que ela chegue, ela será uma mulher negra, e não por outro motivo foi reconhecida entre as 100 pessoas mais renomadas, do mundo, de descendência africana. E a poesia da Conceição Evaristo inicia-se assim. O título dela é Vozes Mulheres. A voz da minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagem suja dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz da minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. É necessário muitas gerações para a gente superar uma sociedade estruturada de modo desigual, racista e classista. E é importante fazer essas ponderações aqui, porque quando a gente fala sobre direito das mulheres, acesso das mulheres, a gente precisa entender que mesmo quando o tema é o acesso à mulher na sociedade, esse acesso se faz de modo distinto e desigual. E é esse o papel da Defensoria Pública, que muitas vezes incomoda, mas que ele precisa ser feito. No que diz respeito a Buriticupu, é importante, indubitável, saber que tem algumas mulheres que estão em uma situação de vulnerabilidade deveras superior a outras. Aqui a gente pode muito facilmente falar, como a secretária Vera mencionou em sua fala, as mulheres atingidas pelas vossorocas. E por que falar mulheres atingidas e não homens? Porque a mulher quase sempre ela vai carregar a carga da economia do cuidado. Ela que vai se preocupar com o filho, ela que vai se preocupar com o sobrinho, e muitas vezes ela que vai se preocupar com o próprio companheiro. Essas mulheres precisam de acesso a políticas públicas urgente para ter a sua vida e a sua dignidade devidamente reconhecida, porque, veja bem, imagine alguém que renunciou a tudo durante anos para construir uma casa, um espaço de dignidade e respeito, e essa pessoa tem esse tudo que para alguns pode parecer tão pouco, destruído. Eu não consigo nem conceber o tamanho da dor dessa pessoa. Ao mesmo tempo, também, temos as mulheres trans, que a gente, infelizmente, não tem tido espaço efetivo na política pública em termos de discussões e ponderações. Fato que esse tema ele não é um dos melhores temas no que diz respeito
a construção de candidatos elegíveis, mas é um tema que deve ser encarado por aqueles que ocupam, sim, os cargos públicos, inclusive como mediadores entre a sociedade para estabelecer qual é o limite, o ponderável e o necessário. E eu não poderia encerrar minha fala deixando de falar algo que, para mim, é mais urgente do que tudo: a violência contra as nossas crianças. Semana passada, estive na Vila Pindaré, a convite da secretária Elzilene, e lá, naquela oportunidade, falei justamente sobre isso. De que adianta nós passarmos aqui a manhã inteira falando sobre violência contra a mulher, se a gente continua naturalizando a violência contra as crianças, contra as nossas meninas? Essa menina que foi violentada pelo pai, pelo irmão, pelo sobrinho, pela própria mãe, ela não vai se tornar uma adulta que compreende os limites do amor e do aceitável. Porque se a mãe bate nela porque a ama, ela vai entender que o marido também pode bater porque a ama. Então, eu acredito que a construção de uma sociedade melhor, um pouco mais justa, mais igualitária, ela começa aí, na primeira infância. Vamos ensinar as nossas crianças a conhecer os seus lugares, os seus direitos. Vamos dar voz às nossas crianças. A quem interessa que as crianças não saibam se posicionar no mundo? Porque quando a política de gênero ela é silenciada nas escolas, a gente está silenciando, na verdade, os agressores, a gente está naturalizando a violência sexual. Porque, pasmem, a grande maioria dos casos de abuso sexual na infância são descobertos na criança. Então é isso, agradeço imensamente a oportunidade, agradeço mais uma vez a Cris, a toda a equipe, a Andréia, que de forma muito cuidadosa construiu esse momento, essa ação, diante da nossa pauta, que é tão complicada. A vida do defensor é uma correria entre uma audiência e outra, mas é sempre uma oportunidade tremenda poder conversar, dialogar com a sociedade e dizer que, acima de tudo, nós estamos aqui para servir a comunidade. Muito obrigada.